Tudo o que ela queria era cumprir uma promessa, trabalhar por mais uma última colheita, juntar um pouco de dinheiro e comprar um pedaço de terra para viver em paz com a mãe. Mas o destino tinha outros planos. No meio do aroma quente do café recém-colhido e do suor da terra vermelha, ela encontrou algo que jamais imaginou: um amor proibido, um luto inesperado e um pacto que mudaria para sempre o rumo da sua vida. Hoje você vai conhecer a história de Lúcia e Miguel, um romance nascido entre sacas de café, promessas não cumpridas e um funeral que revelou o começo de tudo e o fim de muita coisa. Lúcia Santana sempre soube o peso da terra. Cresceu com os pés no chão batido da zona rural de Alta Esperança, uma cidade esquecida entre montanhas e cafezais que pareciam não ter fim. Com a mãe, Dona Alzira, Lúcia aprendeu desde cedo a colher café e a ouvir os segredos do vento que soprava pelas manhãs. A cada colheita, uma esperança, a de que um dia não precisariam mais se curvar diante da roça, que poderiam sair dali com dignidade, com o suor valorizado por algo mais do que apenas migalhas. Foi nessa promessa que se agarraram. O senhor Álvaro Montes, dono da fazenda Monte Verde, um dos maiores produtores de café da região, havia prometido algo que mudaria tudo. Lúcia havia salvado sua vida meses antes, quando ele fora alvo de uma tentativa de sequestro em plena estrada de terra. Ela estava voltando da roça quando ouviu os gritos e viu o carro dele capotado no barranco. Sozinha, ela desceu, tirou o homem ferido de dentro e o levou até sua casa para receber os primeiros socorros. Grato, Álvaro prometeu: na próxima colheita vocês não vão embora de mãos vazias. A terra que vocês cuidaram por tantos anos será de vocês. Chega então a nova temporada de colheita. Lúcia e Alzira retornam à fazenda Monte Verde, com as mãos firmes e o coração cheio de fé. Elas evitam falar sobre a promessa com os outros trabalhadores por medo de inveja ou desilusão. Mas o olhar de Lúcia está diferente. Ela caminha entre as fileiras de café com a esperança plantada no peito. Só que do outro lado da propriedade, algo se desenrola sem que ela saiba. Álvaro está muito doente. Um câncer agressivo o consome aos poucos. E antes mesmo da colheita terminar, ele morre. O funeral é marcado para a própria fazenda, como era desejo do patriarca, e é ali que Lúcia vê pela primeira vez Miguel Montes, filho de Álvaro, recém-chegado de São Paulo. Jovem, de terno escuro e rosto cansado, Miguel é o oposto do pai, urbano, desconfiado, pragmático. Ele vê os rostos dos trabalhadores com certo incômodo, mas quando cruza o olhar com Lúcia, algo acontece. Ela, de vestido simples, olhos marejados e mãos calejadas, olha diretamente para ele com uma força que o desconcerta. Durante o enterro, Alzira tenta se aproximar da família Montes para lembrar da promessa, mas é recebida com frieza por Leonor, a viúva de Álvaro. Não existe nenhuma escritura registrada e meu marido está morto. Por favor, respeite nosso luto. Lúcia assiste à cena em silêncio com os olhos ardendo, de tristeza, de raiva, de impotência. Naquela mesma noite, Miguel caminha pela plantação, tentando entender por que o pai se apegou tanto àquela terra. E é aí que encontra Lúcia sozinha, sentada no alto da colina, olhando o céu. Eles conversam, falam do pai, da vida, da colheita, da cidade grande, da solidão. Há algo nos olhos dela que Miguel não encontra nos prédios da capital. Há algo em Miguel que ela nunca viu nos homens da roça. E naquele instante nasce a faísca. Os dias passam. Miguel decide ficar mais tempo na fazenda para organizar os documentos e conhecer melhor os negócios do pai. Mas a cada dia ele se aproxima mais de Lúcia. Entre conversas noturnas, olhares cruzados e sorrisos tímidos, os dois se apaixonam, em silêncio, com medo do que isso possa causar. E o que começa como cumplicidade se transforma em desejo. Eles se beijam pela primeira vez sob a sombra dos cafeeiros, com o aroma doce da florada no ar.
Mas esse amor tem raízes proibidas. A família de Miguel descobre o envolvimento e ameaça expulsar Lúcia da fazenda. Leonor, a matriarca, a confronta. Você acha mesmo que pode seduzir meu filho e sair daqui com terras nas mãos? Isso não é novela, menina. Isso é a vida real. Miguel tenta defendê-la, mas não tem força contra os advogados e a influência da família. Lúcia é obrigada a deixar a fazenda antes do fim da colheita. Sem terras, sem promessa cumprida e agora, sem amor. Miguel volta para São Paulo, sem conseguir contato. Tudo o que ela tem é um broche que ele deixou no bolso do casaco dela, e a memória de um amor interrompido antes mesmo de florescer. O tempo passa. Lúcia não volta mais à fazenda Monte Verde, mas ela continua colhendo, dessa vez histórias, silêncios e forças. Anos depois, a fazenda é vendida e Miguel volta à cidade com o desejo de reencontrar o passado. Mas Lúcia agora é outra mulher. Fundou uma cooperativa com outras mulheres colhedoras e comprou, enfim, seu pedaço de terra, não pela promessa de um homem rico, mas pela força de seu próprio trabalho. Eles se reencontram. Já não são os mesmos. O amor ainda mora nos olhos, mas agora, com maturidade, com respeito, com história. Miguel pede desculpas e, pela primeira vez, Lúcia o perdoa. Não porque ele merece, mas porque ela merece estar em paz. Eles tomam um café juntos no alpendre da casa de Lúcia. E ali, sem pressa, sem medo, o silêncio diz tudo. Algumas promessas não são feitas para serem cumpridas, mas para despertar a coragem de lutar por aquilo que se quer. Lúcia aprendeu que nem sempre o amor salva, mas que a força de uma mulher que acredita em si mesma pode transformar até a terra mais seca em jardim. Se você já teve que se levantar depois de uma decepção, se já amou alguém que precisou partir, essa história é para você. Porque às vezes, o café da vida vem com um aroma que a gente só entende depois que esfria.